legislativas, que pensem e que vejam o que é que está a acontecer atualmente. E até o nosso Presidente da República já alertou se efetivamente o governo quer continuar e levar esta legislatura até ao fim. Ou seja, acho que estamos aqui a começar num início em que esta amizade que existia entre o Marcelo Rebelo de Sousa e o nosso primeiro-ministro está a começar aqui a romper-se. E eu espero efetivamente que a nossa população tenha aqui um abre-olhos, não é? Porque quem os ouve falar, o Partido Socialista, isto parece tudo um mar de rosas, parece que está tudo bem. Eu estava a ouvir agora o Pedro falar e sinceramente, parece que as medidas que no papel está sempre tudo muito bem. Ok, o papel é fácil. Agora, na prática, eles vão a fazer, estão sempre a dar a volta de como vão fazer as coisas. Eu também vi isso durante aqui o nosso município. Nós tivemos muitos anos de Partido Socialista aqui na Câmara. E aquilo, eles dá a sensação que só faziam para quem lhes interessava. É o que eu vejo neste governo. O Partido Socialista é assim. E eu estou farta disto. Eu estou farta que eles prometem os apoios e depois não os dão. As empresas estão sufocadas, prometem apoios para as empresas, prometem apoios às rendas, que já há um ano, ou mais ou menos, sensivelmente, que andamos a falar deste assunto, agora vai entrar em vigor. Não sabemos quando, os apoios vêm, não sabemos quando, mas quando são propostas medidas para apoio para a sociedade, temos pessoas, a nossa população está a passar muito mal, ora, aqui a minha sensação é que não, mas se fosse para a TAP ou para o Novo Banco, não queria saber, a lei até podia ser inconstitucional, que o Novo Banco já tinha lá o dinheiro, já foram investidos milhares de milhões de euros no Novo Banco, e eu não vejo ninguém revoltado com isso, eu não vejo ninguém agora aí para o Tribunal Constitucional a falar sobre isto. Eu acho que estamos numa fase e depois muito complicada, e que o Partido Socialista, neste caso o nosso governo, não está a terem atenção. E depois quando falamos em impostos, os impostos são necessários, claro que são, eu não vou dizer que não são, mas eu já ouvi falar de impostos e parece que querem aumentar a carga de impostos. Nós já nos estamos a passar uma miséria, não nos querem pôr mais impostos. Eu ouço-os falar ultimamente e tenho dó deles. Eu ia dizer uma coisa, mas não me dizer. Eu estou farta de ouvir o Partido Socialista falar que parece que está tudo bem, está a correr tudo bem, nós estamos, o Covid, os números estão bons, não vou dizer que não estão, não é? Que enquanto estiver bom, isso é bom para toda a gente, conseguimos estar aqui, fazer a nossa vida normalmente, a ver se retomamos esta situação. Mas quanto ao resto, existe uma falha gravíssima, tanto que quanto a esta questão, temos aqui os novos partidos com assento parlamentar contra o PS. Isto também não é um abre-olhos. Depois pomos aqui, o senhor Primeiro-Ministro falou do orçamento de Estado para 2022, que não está aqui em causa, que não houver problemas, que vai ser passado à vontade. Ele tem assim tanta certeza? Para mim ele nem chegava a tempo para promulgar esse orçamento. Para mim o senhor devia fazer as malinhas e sair. Certo, Sara. Já percebemos a tua indignação. Deixa-me saber então, e passo já a bola ao Pedro, para perceber se ele entende esta tomada de posição, esta preocupação com as contas que o PS está, pelo menos alegou, que não, este problema das contas no orçamento. Compreendes esta tomada de posição por parte do Partido Socialista e, neste caso, do Governo? É sim, eu em primeiro lugar aqui dizer à Sara que percebo toda a indignação, mas a indignação não vem por parte só do PS. Eu acho que nós, ao longo dos últimos anos, não foi só o PS que esteve no governo e, portanto, nós hoje estamos indignados porque também vemos, de certa forma, aquilo que vários governos foram fazendo ao longo dos últimos anos. E não foi só o Partido Socialista e, portanto, acho que a indignação... acho que a indignação é total... Pois é, mas quem nos causou esta coisa de vir cá, foi no governo de Sócrates, que agora também está a faltar o termo, e foi no tempo do Passos Coelho, que foi o Passos Coelho que ficou com a batata quente, e é o que vai acontecer agora. Eles estamos no PS, está a fazer isso outra vez, e agora vai ser, pois é, o entrante era o tempo do Arminho, e agora, não está feito, já devia estar feito. Acho que é ridículo, desculpa lá, isto é ridículo, e depois vem com ideias... E agora... Eu sei, mas também isto é um debate. Tu vais buscar o Sócrates, eu posso ir buscar outros, e portanto podemos andar aqui a noite toda nisto e não saímos daqui da cepa torta.
O que eu acho neste momento é que isto, nós estamos indignados todos temos a nossa indignação por aquilo que aconteceu no passado, com várias sucessões governativas que tivemos. De facto não foi tudo bem, nós temos outra opinião e daqui a uns anos virão outros jovens dizer que a nossa opinião se calhar não foi a melhor sobre estas temáticas. Agora, temos é que perceber que não é culpa só do Partido Socialista, é de vários governos anteriores. Mas bom, sobre esta situação e para passar à frente, eu acho que esta situação gera polémica porque também é o primeiro bate-pé entre o Sr. Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É aqui é a primeira vez onde eles estão, de certa forma, a bater um pé um com o outro. E também aqui... Achas que é um sinal já? Um sinal do que pode, do que pode acontecer? O Marcelo vai se distanciar agora? É provável que sim, porque também nas últimas eleições Marcelo Rebelo de Sousa, por parte da sua ala política, também foi acusado de certa forma nesse sentido. E portanto acho que também aqui quer distanciar-se um pouco do governo. E portanto eu acho que isto é mesmo um bate-pé entre o próprio governo e o Sr. Presidente da República. Agora, não deixar de dizer que toda esta situação, toda esta confusão, se nós assim lhe quisermos chamar, acho que de certa forma a melhor maneira de resolver, acho que o Primeiro-Ministro António Costa mostrou aqui alguma coerência também e coragem em avançar para o Tribunal Constitucional, porque, como já referi na questão que debatemos no passado da lei da eutanásia, é uma instituição que verificará ou não a constitucionalidade e, por isso, acho que a decisão do Primeiro-Ministro neste momento e após toda esta confusão que gerou foi corajosa e coerente em defesa também daquela que é a democracia formal do nosso país. Muito bem, Pedro. Deixa-me então agora ouvir o Carlos. Carlos, afinal, em relação a isto, qual é a tua opinião? Ainda são resíduos da Troika? Eu diria que esta questão é altamente complexa, mas eu naturalmente que subscrevo muito daquilo que a Sara disse. E, portanto, vou começar com uma questão que para mim é, digamos, o preâmbulo de tudo isto, que é a incoerência do Partido Socialista. Ou seja, nós tivemos um Partido Socialista que no tempo do governo de Pedro Passos Coelho, em que tínhamos cá a Troika, era o Partido Socialista era o campeão digamos, da anti-austeridade, em que acusava Passos Coelho de ter o gosto da austeridade, de querer realmente que os portugueses sofressem. Todos nós ouvimos isso do Partido Socialista, e aí o Partido Socialista esqueceu-se que a Troika veio para cá, porque o Partido Socialista levou o país praticamente à bancarrota, ou seja, não foi por acaso que a Troika apareceu. E o PS esqueceu-se disso e fez de conta que não era da sua responsabilidade a vinda da Troika e os sacrifícios, e acusava, era o PPD-PS e o CDS serem os responsáveis. Mas essa é a coerência inicial, ou seja, a incoerência deles no governo de Passos Coelho. Mas agora, como é que é possível que tenham uma política de austeridade quando efetivamente nenhum país está a seguir uma política de austeridade neste momento? Ou seja, o que é que nós temos em Portugal nesta altura? É que no período de 2011 a 2015 tínhamos cá uma troika, o país estava falido, ou praticamente falido, não havia dinheiro para nada e portanto tínhamos os credores em cima de nós, como se costuma dizer em bom português, a chamada troika a exigir ao governo medidas duríssimas. Aliás, o programa da troika tinha sido negociado e assinado pelo governo de José Sócrates, ou seja, o governo de Passos Coelho limitou-se, naturalmente depois com alguns reajustes que são naturais, não é? Mas a aplicar o programa que o Partido Socialista tinha assinado, ou seja, o Partido Socialista criticava um programa que tinha assinado, portanto, logo aí se vê a falta de coerência do Partido Socialista. E todos nós nos lembramos, nessa altura, por exemplo, de uma frase que ficou célebre, de uma das grandes figuras do Partido Socialista, que é Pedro Nuno Santos, aliás, que é apontado como um dos potenciais sucessores de António Costa, à par de Fernando Medina, que disse, em certo dia, naquele governo de Passos Coelho, o seguinte: o governo devia dizer aos banqueiros alemães, não pagamos, e os banqueiros alemães vão tremer de medo. Era o discurso do Partido Socialista, era o discurso de Pedro Nuno Santos, alto dirigente do PS e agora ministro do governo de Portugal. E eu pergunto como é que é possível que pessoas que, naquele período crítico da nossa história, diziam isso e agora, quando é evidente que os apoios são insuficientes, quando é evidente que as pessoas e as empresas estão a passar uma situação dificílima, realmente não têm a capacidade de tomar as medidas que se exigem para realmente que o país possa suportar esta dificílima... Mas olha uma coisa, Carlos, já agora deixem-me colocar-vos esta questão, mas na altura, na altura da Troika, que vocês trouxeram aqui à discussão, portanto, a desculpa era, também havia aqui esta desculpa por parte do governo na altura, que nós tínhamos que manter as contas certas, não tínhamos folga para... Neste momento, eu também acredito que o governo, neste momento, não tenha folga para muito mais.
Portanto, é preciso manter as contas, é preciso manter alguma estabilidade e as contas certas, e, portanto, esta desculpa também já não pode ser aceita agora? Esse ponto, eu já lá ia, é uma questão, digamos, é uma questão essencial que coloco, eu já lá ia, e, portanto, já lá vou, então. Que é o seguinte, efetivamente, a questão que coloca é a questão que eu iria a seguir colocar, porquê? Porque, efetivamente, eu estava a referir a questão do tempo da Troika, portanto, que acho que já ficou claro o meu ponto, e a seguir o Partido Socialista, apesar de não ter ficado em primeiro lugar, não é, chegou ao governo, e o que é que disseram ao longo destes anos é que iam virar a página da austeridade, que a austeridade tinha acabado, que a austeridade era realmente algo que era do gosto do anterior governo de direita, e que agora a austeridade tinha acabado, que ao longo destes anos o país tinha crescido, tinha-se vencido as dificuldades e que agora era realmente tudo um mar de rosas, que o país, digamos, tinha capacidade para tudo. E, efetivamente, foi o que o José Carlos tinha. De facto, não tem. O país não tem. Esse é o grande drama. Ou seja, nós tivemos nestes 5 anos ou 6 anos de Partido Socialista uma conjuntura económica, até esta questão, naturalmente, da pandemia, no ano passado, uma conjuntura económica internacional altamente favorável. Eu diria mesmo que nós vamos demorar muitos anos a voltar a ter uma conjuntura económica internacional tão favorável, e o Partido Socialista, em vez de ter aproveitado isso para potenciar o crescimento económico do país, para ter amealhado realmente superávites no Orçamento de Estado, para realmente ter aproveitado para fazer as reformas estruturais que o país necessita, e que algumas foram feitas no governo de Passos Coelho, mas não teve realmente, devido à existência da Troika, não conseguiu fazê-las todas, porque realmente em 4 anos e com uma Troika com o país à beira da bancarrota não era possível, mas com a conjuntura que o PS tinha, devia ter feito essas reformas. E, portanto, nós chegamos a este ponto, e efetivamente é verdade, o país, de facto, continua com uma dívida pública brutal. Portugal é um país pobre. Eu já disse aqui nos nossos programas anteriores que Portugal caminha para em 2025 ser o país mais pobre da zona euro. Esta é a realidade, e foi isto que nos levou ao socialismo, foi isto que nos levou ao governo do Partido Socialista. É preciso que os portugueses tenham a consciência clara de que é isto que nós temos. E realmente, o ponto a que eu ia chegar é esse, ou seja, o PS não é coerente, ou seja, andou quando efetivamente o país tinha uma troika em cima de nós, os credores a exigir, ou nós tomávamos aquelas medidas ou cortavam o financiamento e não havia dinheiro para nada. É preciso que se saiba. Hoje, efetivamente, o país, o José Carlos tem razão, o país continua com uma grande dívida pública e com grandes problemas, e daí que não tenha capacidade de outros países para acorrer às famílias e às empresas, para as ajudar a suportar, como fazem vários dos países da Europa e do mundo. Portugal não tem essa capacidade, porque realmente continua a ser um país com uma dívida brutal, que o Partido Socialista não teve a capacidade de começar a resolver esse problema. Mas, efetivamente, há uma diferença, apesar disso. É que, na altura da Troika, nós tínhamos, como eu disse, os credores, o FMI, a União Europeia, o Banco Central Europeu, a exigir-nos medidas duras. Hoje nós não temos a União Europeia a exigir medidas duras. Nós hoje temos a União Europeia a incentivar os Estados-membros a tomar medidas de apoio às famílias e às empresas. Aliás, esta bazuca europeia é precisamente para isso. Ou seja, o cenário é muito diferente. E eu pergunto, como é que é possível que o Partido Socialista, que atacava de forma feroz Passos Coelho, e o governo do PPD, PSD e do CDS, quando efetivamente não havia alternativa, nós podíamos ter um governo do Bloco de Esquerda a governar Portugal que tinha tomado medidas de austeridade na mesma, que ninguém tenha dúvidas, basta ver o Syriza na Grécia. Mas neste momento, em Portugal, não há nenhum credor português, nós não temos a União Europeia a exigir a Portugal medidas de austeridade, temos a União Europeia a dizer, não, agora é o momento de apoiar as famílias, de apoiar as empresas. E, portanto, eu pergunto onde é que está a coerência do PS? A coerência do PS é zero. E eu acho que realmente é de nos deixar indignados. Porque, evidentemente, que eu sou do PS, do PPD, PSD, a área do CDS, o Pedro é da JS, do PS, isso é natural e temos de ter opiniões divergentes, isso é, digamos, a essência da política, isso não está em causa. Mas há aqui um ponto que a mim me choca, efetivamente, que é como é que o Partido Socialista tem a coragem, depois de ter tido aquele discurso todo, e agora, efetivamente, quando se exigia medidas de apoio, não as toma. Eu acho, e agora tem um discurso de campeão das contas certas. Mas, Zé Carlos, eu sei que já me estou a alongar, mas só para terminar mesmo. A Sara, efetivamente, referiu que, por exemplo, na questão da TAP já não há austeridade, não é? Aí onde é que está a austeridade? Aí onde é que está o rigor das contas certas? Não existe isso. Portanto, parece que uma empresa que se comporta como transportadora aérea de Lisboa, esquecendo o resto do país, por exemplo, a questão do Porto, que todos nós ouvimos ao longo dos últimos meses, o que é que se passou, para isso há sempre dinheiro, e é dinheiro mal baratado. É que se fosse dinheiro que fosse bem investido, mas é dinheiro mal baratado. É mal baratar o dinheiro dos contribuintes portugueses, o que é lamentável. E é a prática habitual do Partido Socialista, infelizmente. E efetivamente, para terminar, sim, por favor. Aquilo que eu queria dizer, portanto, é que o Governo deveria
em vez de criar uma querela institucional com a Assembleia, ou neste caso também com o Sr. Presidente da República, deveria reconhecer que os apoios são efetivamente insuficientes, que têm evidentemente lacunas aquilo que tem sido feito pelo Governo, e, portanto, aproveitar esta situação para efetivamente, aliás, o Partido Socialista já o tinha feito até anteriormente, que era poder apresentar uma iniciativa legislativa que combatasse as lacunas desses apoios e ter aqui